Chegou o dia, finalmente, o dia que esperávamos há mais de uma década. Vingadores Ultimato, o último capítulo da saga dos Vingadores, chega ao capítulo final. E você vai saber tudo sobre esse filme aqui, com spoilers, no Quatro Coisas. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal Quatro Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você está vindo aqui, saindo de qualquer recomendação externa no YouTube, tá procurando Vingadores, achou o canal, não vai embora sem assinar o canal e ativar o sininho para você ter sempre recomendações dos vídeos aqui, que tem vídeo todo dia. É uma coisa incrível, de segunda a sexta tem vídeo, então vale a pena. Se inscreve aí. Se você é um inscrito antigo, fã do programa e não conhece ainda o Instagram do Quatro Coisas, vai lá, que inclusive tem foto da pré-estreia de Vingadores Ultimato, tô interagindo lá com os cosplayers, tinha um Thanos, que é um negócio incrível, cara, muito bem feito. Vai lá pra você olhar. Intermission. E o vídeo de hoje é feito mais uma vez em parceria com a Amino. Você sabe o que é a Amino? A Amino é uma rede gigantesca de comunidade sobre qualquer assunto que você imaginar, inclusive assuntos da cultura pop. Tem comunidade Thanos estava certo? Se não tiver, você pode criar. É só pegar o seu smartphone, baixar o aplicativo, fazer o seu perfil e começar a aproveitar todas as possibilidades inúmeras de Amino. Inclusive tem uma comunidade de Marvel Comics em português, para você falar desse filme e de muitos outros. Quando você entra na Amino, você entra em um espaço com pessoas que compartilham a sua paixão. Você pode se divertir, discutir tópicos, teorias, interagir com conteúdos e até fazer amigos enquanto isso. Então baixe, crie e compartilhe o seu conteúdo com a Amino. Eu estarei na comunidade Marvel Comics em português, falando sobre Vingadores Ultimato. O meu perfil tá aqui na descrição do vídeo. Of Intermission. Vamos falar então de Vingadores Ultimato, né? O filme mais antecipado da década. Todo mundo louco pra saber como vai terminar essa jornada, esse sonho que a Marvel Studios e a Disney construíram. Kevin Feige, o cara implacável, que levou na mão, na rédea curta, todas essas propriedades, essa história. A Marvel Studios criou uma coisa que para os brasileiros é muito comum, né? Que é a novela. Só que a novela em cinema. Você não vai ver um filme, você vai ver um capítulo. E prende a gente, né? Você tem que ver todos os episódios para entender o final da história. Isso é o segredo da bilheteria estrondosa que tem vários filmes da MCU. É um filme sólido, é um filme coeso, é um filme que sabe o que está fazendo. É um filme que levou o tempo que levou para fazer, então são 10 anos de história, então nada é por acaso. Aqueles diálogos afiados, aqueles diálogos espirituosos dos super-heróis, eles não são escritos por acaso, é tudo baseado em algo que já aconteceu, em algo que é importante lá para trás. Então são personagens que você sabe como vão agir em qualquer situação, e isso tudo traz uma familiaridade com esses personagens, e você se importa com esses personagens. Eu fui ver Vingadores Ultimato na cabine de imprensa para assistir o filme. Depois eu fui ver na pré-estreia para assistir o público, porque realmente é uma experiência interativa. O público reage, torce, grita, chora. E isso tudo faz parte da experiência cinematográfica que foi criada ali, né, durante todos esses anos, na nossa intimidade com esses personagens e com essas histórias. O filme já estreou na China e é a maior bilheteria de abertura da China de todos os tempos. Fez 107 milhões de dólares. Está com 169 milhões de dólares no mundo. Então vem aí mais recordes. Não sei se vai ultrapassar Avatar e Titanic. Porque Avatar teve toda a publicidade da questão do 3D. Teve uma revolução técnica que deixou muita gente curiosa. E Titanic foi um fenômeno cultural, social, mundial, global. Então a história de amor dentro de uma tragédia mundialmente conhecida chamou a atenção de muita gente. A minha avó não ia ao cinema há 40 anos e foi ver Titanic. As filas dobravam as esquinas. Titanic voltou em cartaz várias vezes. Ficou um ano em cartaz e depois voltou não sei quantas vezes. Então é difícil bater esse recorde, mas impossível também não é, né? E impossível é a palavra, né? Porque Thanos conseguiu seu feito de estalar seus dedos e eliminar metade da população viva do universo. E agora o que fazer? Como seguir com a vida? Então é um filme que a princípio é angustiado, a gente viu isso nos trailers, né? Vingadores Ultimato pra mim conseguiu superar a Guerra Infinita em muitos aspectos, principalmente por ser um filme mais introspectivo. É um filme sobre pessoas. A Guerra Infinita é um filme extrovertido, é um filme sobre ação.
São todos aqueles personagens juntos contra um vilão único, que também se construiu por todos esses anos. Então é um filme muito mais extrovertido, é um filme muito mais aberto a possibilidades externas, conflitos externos. É um filme do Thanos. É um filme onde o personagem principal é o Thanos, você entende as motivações, você entende as angústias, você entende o que move esse vilão, e os personagens estão ali para impedi-lo. Já Vingadores Ultimato é o contrário. O Thanos não é mais um personagem principal, os personagens principais são os super-heróis. Aliás, os personagens principais são seres humanos que, por acaso, têm poderes especiais. É um filme sobre os personagens completando o seu arco. É um filme sobre propósito de vida. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o seu destino? Qual é a sua... Onde você quer chegar? Por que você está aqui? Então você pode reparar, nós vamos falar um pouquinho dos arcos, pelo menos dos personagens principais. A gente vai ver que todos eles estavam buscando um propósito para a vida deles e encontram no fim desse arco. Então é um filme mais introspectivo, mais amargurado. É um filme que começa com uma situação desesperadora, porque metade da população desapareceu. E como seguir adiante? Como encontrar um propósito para a vida depois disso? Onde pelo menos uma pessoa que você conhece foi completamente eliminada. E o primeiro ato do filme é uma história fechada, né? É um curta. Porque você tem começo, meio e fim, o epílogo é todo fechadinho para começar a contar a história. Então, antes dos créditos iniciais, tem uma historinha. E essa historinha é que alimentou todos os trailers. Então, eles conseguiram manter uma quantidade absurda de novidades, surpresas nesse filme. Esse filme realmente tem spoiler pra caramba. E eu entendo quem reclama de spoiler nesse caso. As pessoas exageram um pouco, acham que uma coisa é spoiler. Não, como eu falei, o filme tinha gente chorando. Cara, isso é spoiler, porque quer dizer que o filme é triste. Sei lá, podia estar chorando de dor, porque é horrível o filme. Não, mas não é isso. Você está falando que chorar no cinema é spoiler? Você não viu o filme mesmo. E você não tem ideia de que é spoiler. Porque tem coisas que acontecem nesse filme que são completamente incríveis, né? Espetaculares. Mas voltando. Todo o trailer foi baseado nesse primeiro ato. Então a gente tinha um filme inteiro aberto, que ninguém sabia nada sobre ele. E nessa primeira parte eles tentam fazer uma ação imediata para poder restaurar a ordem no universo, mas falham, e aí começa o filme de verdade. Aí os personagens divergem, os personagens se perdem por 5 anos, e nós encontramos esses personagens no futuro. E a forma desse filme fazer a sua grande homenagem a esses 10 anos de histórias foi através de viagem no tempo. Então ele não precisa citar o que aconteceu anteriormente para celebrar o que aconteceu anteriormente. Ele te mostra, ele te leva. Você visita Vingadores, visita Guardiões da Galáxia, visita Thor Mundo Sombrio. E é uma sensação maravilhosa de reencontrar essas histórias. Esse filme, ele dialoga muito, ele é um filme primo de Volta para o Futuro 2. Você pode reparar, o De Volta para o Futuro 2 tem muita essa cena do Martin McFly voltar ao passado pela segunda vez e ver o mesmo filme, o primeiro, por ângulos diferentes. E isso acontece também em Vingadores Ultimato, acontece muito. Inclusive algumas cenas de Volta para o Futuro 2 são idênticas à de Vingadores Ultimato, como a cena que o Martin McFly consegue finalmente o almanaque, e quando ele está comemorando, ele mesmo abre a porta e nocauteia. Isso acontece com o Hulk e com o Homem de Ferro. A mesma cena. A mesma gag. Então, esses filmes dialogam muito entre eles. E ao mesmo tempo que a gente foi 5 anos no futuro, nós vemos o futuro desses personagens, a gente depois vê o passado desses personagens. Então, é um filme de viagem no tempo, com todos os benefícios e todos os problemas que um filme sobre viagem no tempo traz. Porque cria um monte de paradoxos, cria um monte de situações que vão ter debate por meses, porque cada um entende de uma maneira, cada um entende o contínuo espaço-tempo de uma maneira. Apesar de eles explicarem brevemente como funcionaria a viagem no tempo no mundo MCU, ficam ainda muitas pontas soltas, mas coisas não explicadas que vão ser tema de debate por muito tempo. Eu vou fazer inclusive um vídeo sobre os paradoxos criados em Vingadores Ultimato pra gente conversar mais sobre isso. Mas vamos falar mais sobre os personagens hoje, vamos falar sobre os arcos. Começando com o arco do Tony Stark, que começou lá em Iron Man, e nós vimos esse playboy arrogante, egoísta, se tornar um cara atento para os outros, altruísta, um pai de família, e toda essa jornada a gente vê culminar nesse filme. Claro que a filha do Tony Stark
tem muita parte nessa redenção dele, de mostrar que ele agora é uma pessoa com compromissos com os outros, não com ele mesmo. Mas a cena mais importante desse filme é quando ele encontra o pai dele. Mais uma vez, uma citação ao De Volta ao Futuro, onde o personagem encontra o pai dele na mesma idade e podem conversar de igual para igual. Não adolescentes, mas agora homens maduros, com filhos pequenos. Um esperando o filho nascer, o outro já com uma filhinha pequenininha. E eles se entendem. E o Tony Stark entende o pai dele. O Tony Stark entende as motivações do pai dele, entende os medos do pai dele. Ele reconhece a si mesmo no pai dele. E ele faz as pazes com o propósito da vida dele. Então isso é muito importante para esse personagem, porque todo o problema que ele tinha anteriormente, de egoísmo, de só pensar em si mesmo, de autocentrar, ele, na verdade, era um medo que ele tinha de se abrir, de confiar nos outros, porque ele teve esse problema com os pais a vida inteira. Então, ao reconciliar com seu pai, ele definitivamente consegue se abrir para o mundo. E termina com a morte do personagem. Então, toda a história dos Vingadores é a história do Tony Stark, da sua origem como super-herói até sua morte. E é um momento muito importante, né? Um momento de despedida definitivo. Temos também o arco do Thor, que é maravilhoso, como eles se deram ao direito de brincar com as possibilidades. A Marvel Studios tem muito isso, ela brinca com as possibilidades dos personagens, ela mistura os personagens, faz um personagem viver a vida do outro, entender a vida do outro numa perspectiva diferente. Isso tudo se vê no Thor, eles fazendo o Thor gordo, o Thor decadente, o Thor bêbado. É genial, porque primeiro que rompe com todo o perfil perfeito, né, do Thor, da perfeição do Deus, e mostra que ele tem sentimentos mundanos, né, como nós todos, de não se achar bom o suficiente, de ter medo de rejeição, de ter medo de fracassar, de ser uma farsa, e trabalham isso brilhantemente, e assim como o Tony Stark resolveu os problemas dele com o pai, o Thor vai resolver os problemas dele com a mãe. O diálogo do Thor com a mãe dele é fundamental para o Thor encontrar o propósito da vida dele, mais uma vez. Essa palavra vai ter muito nesse vídeo. O Thor encontra o propósito da vida dele, o sentido da vida dele, que não é ter destino nenhum, né? Que pela primeira vez ele não tem um destino traçado. E aí ele vai viver com os Guardiões da Galáxia para não ser o líder dos Guardiões da Galáxia e vai embora. E fecha também perfeitamente o arco desse personagem. Começou como arrogante e termina com a pessoa muito mais em paz com quem ele é. O arco do Capitão América, também muito importante. O Capitão América é um cara fora do seu tempo, angustiado por não ter vivido grande parte da sua própria vida. Então deixou todo mundo pra trás, todo mundo que ele conhece tá morto, por isso que ele tá pegado ao Buck, é a única pessoa da época dele que ele tem ainda presente. Então, ao Capitão América voltar ao passado e permanecer no passado, ele também acha o seu propósito, que é viver a vida que ele tinha planejado. Dançar a maldita dança lá que ele fala dela desde o primeiro Vingador. Então, mais um personagem que consegue no final estar de bem com quem ele é. Ele parece velhinho e tal, mas ele está em paz com o destino dele, com o propósito dele, com a vida que ele levou. Então, muito importante também. Outro personagem, o Hulk. Né? O Hulk, tem uma questão do Hulk que é meio fora das telas, que o direito de distribuição do Hulk ainda é da Universal. Então, qualquer filme do Hulk vai ter que ser dividido com a Universal. E a Disney não quer fazer isso. É por isso que a gente não teve mais nenhum filme do Hulk. Apesar do Mark Ruffalo ter achado um tom pro Hulk, pro Bruce Banner principalmente, que é muito interessante. Que é um cara gente boa pra caramba. Né? É um cara doce, ou gigante gentil. Que quando ele, mais uma vez, explora as possibilidades do personagem, que ele não precisa ser só o médico, ser só o monstro, ele pode ser o médico e o monstro ao mesmo tempo, e com a personalidade meiga e doce do Bruce Banner, ele acaba se tornando um gigante gentil. Né? Um monstruoso, mas com bom coração. E é mais uma possibilidade que pode ser explorada desse personagem. E mais uma vez, ao encontrar o equilíbrio entre o monstro e o médico, o Hulk acha o propósito da sua vida. Gavião Arqueiro é um que já tinha encontrado, né? O primeiro já tinha fechado o arco do Gavião Arqueiro, mas ao tirar a família dele, ele se transforma no Ronin, né? Num caçador de bandidos, num justiceiro,
E ele se perde, ele perde seu propósito, e ele recupera esse propósito graças à ajuda da Viúva Negra, e ao reencontrar sua família, volta ao seu rumo, que é uma vida mundana, uma vida prosaica, uma vida em família, que é o que ele queria realmente, sempre quis. Já a Viúva Negra nunca teve isso. A Viúva Negra nunca teve família, nunca teve pai, nunca teve filho. A gente tem relances da história dela, que nunca foi muito bem contada, a não ser por flashes. Era uma personagem perdida no universo do MCU. Era uma personagem que não tinha propósito, que ela estava ali para ser a mulher do grupo e para fazer uma outra atividade de agente secreta. Ela tem essa coisa da espionagem, da KGB, o que torna ela meio que um clichê de espiã. Mas ela encontra o seu propósito da forma mais dramática, de se sacrificar pelo bem maior. Ela também encontra o propósito da vida dela, que é finalmente, você vê no início do filme, você já pode perceber que era o fim da linha para a Viúva Negra, porque ela tá tão mal depois do evento, né, do instalado do Dia dos Thanos, ela tá tão mal, ela tá tão sem destino, tão sem ter o que fazer, que você percebe que isso não vai acabar bem. Que essa personagem, ela já se entregou. Então, ela decide que o propósito dela é se sacrificar pelos outros, pela família que ela não tinha, que ela construiu ali em volta dos super-heróis. E isso é importantíssimo, isso é super delicado, né? Super sensível para a trama, que não é só um baita do encontro de super-heróis magnífico que a gente viu no final, com todas aquelas coisas maravilhosas acontecendo, as mulheres se juntando, o Capitão América pegando o martelo do Thor, a Capitã Marvel chegando igual uma louca lá. A Capitã Marvel, vamos falar um pouquinho da Capitã Marvel? Muito se falou, a Capitã Marvel vai destruir o Thanos tá ferrado na mão da Capitã Marvel porque ela é a mais poderosa da Marvel. Ser mais poderosa não significa nada quando um filme é sobre pessoas, é sobre personalidades. A Capitã Marvel tem problemas de lidar com a equipe e ela é muito arrogante e autoconfiante. Eu achava que isso tudo ia criar um momento onde o Thanos ia descer a porrada dela e ela ia aprender que é importante um trabalho de equipe, ou alguém da equipe ia morrer e ela ia se sentir culpada e ela ia aprender a baixar um pouco e olhar em volta quem está com ela e defender essas pessoas. Coisa que o Capitão América fala toda hora. Mas isso não aconteceu, eles mandam ela embora do filme. Ela fala, tem que resolver um negócio aqui, vai lá. Vai tipo o Gandalf, sabe? O Gandalf chega, fala do perigo, aí fala, vou ali e volta só quando é conveniente. A Capitã Marvel faz isso 2 vezes. Ela fez isso nos anos 90 e agora faz de novo. Eles tiram a personagem e enfraquecem o Thor. Você pode perceber que os dois personagens mais fortes, e o Hulk também. Hulk, Thor e Capitã Marvel. A Capitã Marvel é exilada do filme. O Hulk, ele tem a sua força diminuída, porque sua fúria diminui também. E a força do Hulk é proporcional à raiva que ele tem. E o Thor tá decadente. Alcoólatra, gordo e desacreditado. Então, você vê que eles diminuem o potencial dos personagens para a coisa ficar um pouco mais equilibrada entre aqueles outros, todos os heróis. Dizem que existem 2 versões de Vingadores Ultimato, uma com mais Capitã Marvel e uma com menos Capitã Marvel. Acredito que a versão que foi para os cinemas é a que tem menos Capitã Marvel. Ela aparece no fim, né, durante a grande batalha, um combate gigante. E ela aparece no fim, igual um videogame que você joga especial, aí chega um personagem não jogável que destrói todo mundo da tela e depois vai embora. É isso que ela faz. Ela meio que dá um reforço ali, um especial. Mas não é um filme da Carol Danvers. E não deve ser, que eu acho que a personagem recente ainda vai ter muita história pra contar. E essa história era dos Vingadores originais. Não era da Capitã Marvel roubar a cena. E eu achei que foi bem acertado. Apesar de ter um pouco doloroso, porque com $1 bilhão do filme, poderia ter sido explorada mais. Porém, ela chega, bota a banca, tal, faz toda a mise-en-scène em Capitã Marvelístico, mas realmente não interfere muito nos destinos da história. E o filme tem Stan Lee, parece que é a última participação do Stan Lee gravada, rejuvenescido também digitalmente, um Stan Lee da década de 70. Isso estava no IMDb, ele estava como 70s Man, então já era de se esperar que fosse rejuvenescer. Eu até achei que seria um Stan Lee digital, que ele já não tinha gravado esse filme, mas não, ele filmou, e tá lá a participação do Stan Lee nos anos 70, muito engraçada. E a gente tem no final o encontro de todos os heróis na despedida do Homem de Ferro, a despedida desse arco gigante, dessa saga que foi criada. Legal, a volta do primeiro reator, Ark, que tem aquela coisa do Tony Stark que tem um coração. É um filme que também tem um coração. É um filme muito especial. Aparece todo mundo junto ali, né? Todos os personagens sobreviventes. Inclusive o menino do Homem de Ferro 3 está lá, muita gente
tá se perguntando quem é aquele garoto que aparece. E o filme não tem pós-créditos, como eu tinha também antecipado no canal. Então fica a dúvida, o que vai acontecer agora com a MCU? A gente sabe que tem o filme dos Eternos, a gente sabe que vai ter o filme do Doutor Estranho 2. Eu não sei como é que ele vai se virar sem o olho de Agamotto, né, que é um acessório muito importante na história do Doutor Estranho. Então, como vai continuar o personagem sem esse medalhão, eu não sei. Também temos o filme do Shang-Chi, que também não dialoga muito com o que a gente tem até agora. E temos o filme da Viúva Negra, que eu não sei se é uma pista falsa, um anúncio desse filme, porque só pra gente nem pensar na possibilidade da personagem morrer, ou vai ser um prequel, vai ser um filme que vai contar os dias dela como espiã na KGB. Pode ser. Ou da SHIELD. Também temos séries do Falcão, que não é mais Falcão. No final, o Capitão América passa o escudo pra ele. Eles têm ideia junto, ele e o Buck têm essa ideia. Muita gente perguntou, por que não foi o Buck? Porque o Buck também sugeriu que fosse o Falcão, que fosse o Sam Wilson. Temos série do Loki, que o Loki também tá morto. Né? A gente tem uma cena que o Loki foge, mas isso não interfere na linha temporal, porque quando o Thanos pegou o Tesseract, ele tava com o Loki, então não muda muito. Que mais? Temos série do Soldado Invernal, que também não sei como é que vai funcionar, se vai ser presente ou se vai ser nos tempos de Soldado Invernal. Às vezes até pode fazer a dobradinha com a Viúva Negra. Temos o Visão e a Feiticeira Escarlate. Visão não existe mais, porque não tem mais Joia da Mente. Feiticeira Escarlate vai ter uma série, vai chamar Visão e Feiticeira Escarlate, mas quando vai se passar? Quando eles ficaram perdidos lá em Londres? Sei lá. A gente tem agora um próximo filme também, que é o Homem-Aranha, em julho, mas eu acho que vai ser um filme mais da Sony do que da MCU. Vai ser um filme já direcionando o Homem-Aranha de volta pra Sony. Então os pós-créditos desse filme devem ser pós-créditos do universo do Aranha na Sony. Deve falar do Mobius ou do Venom, que teve uma baita bilheteria e pode ser uma boa jogada colocar o Venom num pós-crédito nesse filme. E isso é tudo que a gente tinha pra falar sobre essa maravilha que é Vingadores Ultimato. Vamos falar mais um pouquinho sobre algumas teorias. Vou fazer um vídeo só sobre os paradoxos amanhã. Então, continue ligado no canal. Não vai embora ainda. Fica aqui embaixo conversando comigo que eu vou estar falando com você sobre spoilers aqui em tempo real nos comentários. Esse vídeo tá spoiler free. Pode soltar spoiler à vontade aqui nos comentários. Não vai no vídeo sem spoiler, soltar spoiler, porque lá eu vou te bloquear. E você não vai nunca mais comentar no canal. Isso é péssimo pra você, é péssimo pra mim, porque não gera engajamento. E é péssimo pra quem tá lendo. Então não é bom pra ninguém. Aproveita, tem um espaço livre aqui pra você jogar seus spoilers à vontade, joga essas teorias aqui, vamos discutir. Tem coisas que eu também ainda não entendi completamente, que pode até me ajudar e eu posso ajudar você. E não vai embora ainda também porque aparecem agora vídeos, outros vídeos aqui no canal pra você continuar atualizado no 4 Coisas. Até amanhã, tchau!